Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Senhor, apesar de mim, ó Deus, fala ao nosso coração, ajuda-me a transmitir com fidelidade a Tua palavra e ilumina a nossa mente, o nosso coração para recebermos a Tua verdade e a colocarmos em prática na nossa vida, porque é em nome de Cristo que oramos. Amém. Paulo fundou a igreja de Corinto, porém o seu relacionamento com a igreja foi difícil em muitos momentos. Ele escreveu 4 cartas à igreja de Corinto para tratar os problemas. Porém, somente 2 cartas foram preservadas. A 2ª e a 4ª carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto foram preservadas. E elas foram incluídas no cânon bíblico, na palavra de Deus, como 1ª e 2ª Coríntios. Mas ele escreveu mais 2. No nosso cânon, em 1 Coríntios, há menção da 1ª carta escrita, que nós não temos. E na 2ª carta aos Coríntios, há menção da 3ª carta que foi escrita, que nós também não temos. Então foram 4 cartas escritas para tratar dos problemas, mas 2 cartas foram preservadas e incluídas no nosso cânon como 1ª e 2ª. Mas, na prática, são a 2ª e a 4ª carta que foram escritas à igreja. Tudo para dizer que o relacionamento de Paulo com a igreja realmente foi um tanto tumultuado, apesar dele ter sido o fundador da igreja. Mas o que motivou Paulo a escrever especialmente a 1ª carta aos Coríntios? O que motivou foram as divisões que havia na igreja. Essas divisões nós podemos identificar lendo rapidamente 3 versículos que estão no capítulo 1. Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, não haja entre vós divisões, mas antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloe de que há contendas entre vós. Pois há contendas entre vós, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Então, por esses versículos, a gente percebe que havia problemas na igreja, havia contendas, a igreja estava dividida em grupos, em partidos, em facções. Cada uma das facções, cada um dos partidos tinha um líder, né? E os grupos, eles brigavam entre si, eles contendiam entre si, havia ciúmes, invejas, uns em relação aos outros, né? E um grupo dizia: eu sou de Paulo. Paulo, afinal de contas, foi o maior de todos os missionários. E de fato isso ocorreu. Outros diziam assim: eu sou de Apolo. Quem já leu acerca de Apolo na Bíblia, já verificou que ele era um pastor eloquente, era um pastor carismático, um pastor que prendia a atenção da audiência, um tipo o reverendo Roy. Então tinha um grupo que seguia Apolo, pastor eloquente. Tinha outro grupo que seguia Cefas. Cefas, também conhecido como Pedro, né? É o apóstolo Pedro. Por que esse grupo seguia Pedro? Porque
após a ressurreição, Jesus Cristo apareceu a Pedro. Pedro, que o havia negado 3 vezes, Jesus fez 3 perguntas a Pedro, restaurando a relação de Pedro com Cristo, né, com Deus, não é, para que ele superasse aquele momento de negação. Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, pastorei o meu rebanho. Ele fez essa pergunta 3 vezes para Pedro. Então, nós seguimos Pedro porque foi dada a Pedro a ordem de pastorear as ovelhas de Cristo, o rebanho de Jesus, a igreja de Jesus. Então nós somos de Pedro. E Paulo menciona aqui, a Chloe, né, menciona para Paulo que havia um 4º grupo dentro da igreja, que era o grupo de Cristo. Então a gente pode pensar, esse grupo é o grupo de Cristo, né? Então esse deve ser um grupo bom, né? Os comentaristas dizem que eles eram os piores, eram os que mais contendiam. Então a igreja, ela estava dividida nessas facções. Nós sabemos que Corinto é uma cidade grega, Corinto continua existindo, não é? Você pode, um dia, se tiver condições, desejar, você pode visitar esta cidade. Quem sabe um dia, né, que se a gente possa visitar a Grécia, tudo nas mãos de Deus. Então, Corinto é uma cidade grega, e a Grécia, nós sabemos, foi o berço da filosofia. E era comum entre os gregos eles afirmarem serem discípulos de um grande filósofo. Eu sou discípulo, na época de Paulo não havia ainda, Aristóteles veio depois, né? Mas eu sou discípulo de Sócrates, eu sou seguidor de Platão, eu sou seguidor de Tales de Mileto. Então parece que esse costume que havia entre os gregos adentrou a igreja, de tal modo os coríntios lá, que se converteram, levaram esse costume para a igreja. E como que Paulo lidou com essa situação? Aqui no capítulo 3, Paulo fala que os coríntios, por agirem dessa maneira, eles eram carnais, não espirituais, eles eram carnais. Ao invés de serem maduros, adultos em Cristo, eles eram crianças em Cristo. Olha o que diz o capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido. Leitinho para pessoa imatura, infantil na fé. Alimento sólido ele não digere, né? Leitinho, porque ainda não podeis suportá-lo. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Paulo apresenta aqui a definição de ser carnal. Ser carnal é andar segundo os homens. Ser espiritual é andar segundo Deus, segundo o ensino da palavra de Deus. Não que nós não possamos ouvir e aprender com os homens, eu faço muito isso. Porém, se a palavra de um homem confrontar com o ensino da palavra de Deus, nós que somos espirituais ficamos com o ensino da palavra de Deus. Então, e ele especifica, não é, esse problema quando diz, isso acontece quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo. Não é evidente que andais segundo os homens? Isso ele diz no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. E ele vai mostrar na sequência que todos esses servos, se fosse Paulo, Pedro ou Cefas, Apolo, todos são servos. E como servos, recebem as ferramentas, que no caso são os dons que Deus concede, para que eles realizem a obra que Deus determinou para eles fazerem. Assim é conosco. E quem faz prosperar
atividade, a nossa obra? Quem faz crescer aquilo que nós fazemos? É Deus. Portanto, não há glória humana. A glória que deve ser dada a Deus. E isso que ele fala no capítulo 5 em diante. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Ele vai dar o exemplo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, veja bem, a igreja, ela não é composta de partidos, a igreja é una, a igreja é de Deus. É isso que Paulo estava dizendo para eles. Olha, os servos não são celebridades para vocês colocarem num pedestal e se tornarem discípulos. E ele vai mostrar quem é, na verdade, o servo de Deus, aqui nesses 2 versículos que nós lemos, de 1 Coríntios capítulo 4. Quem são os servos de Deus? E o que Deus requer dos seus servos? Ele vai dizer, primeiramente, que o servo de Deus é ministro de Cristo. Veja lá o capítulo 4, verso 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem, nós que somos servos de Deus, como ministros de Cristo. Essa palavra ministro de Cristo, ela foi traduzida por ministro. Mas a ideia lá na língua grega é a ideia de remar em condições adversas. O ministro de Cristo é um remador que rema em condições adversas. O servo de Deus, a serva de Deus, o cristão, a cristã, é um remador, é uma remadora que remam em condições adversas. Pense num remador remando em condições adversas. Quando eu pensei nisso, eu lembrei do remador das galés. Já viram nos filmes? Os remadores de galés. O que é uma galé? É uma embarcação marítima movida exatamente por remadores. Só que os remadores, eles ficavam na parte de baixo do barco. Lembram? E o barco, eles ficavam numa situação bastante insalubre, né? Certamente, quando numa altura em relação a, muito próximo, na verdade, da superfície da água. Então, quando batia a onda, a água entrava pela fenda dos remos, os seus pés ficavam debaixo da água. E esses remadores, a partir do século XVI, a partir especialmente dos franceses, do Luís XIV, eles eram homens que, sendo condenados, eles iam cumprir a sua sentença nas galés. É dessa época que nós já vimos filmes, né, dos homens lá nas galés, eles acorrentados no local onde eles remavam, alguém açoitando as suas costas. Imagine aquela salinidade da água pegando, né, e eles remavam até, eles se alimentavam de ração, eles remavam até exaustão, né, ou de repente, se o barco naufragava, por estarem amarrados, eles morriam naquelas condições, né, terríveis. Isso passou a acontecer principalmente a partir do século XVI. Na época de Paulo, os remadores de galés eram escravos, mas eram também homens livres. A profissão até tinha alguma dignidade, alguma honra. E em relação a esses homens que Paulo está se referindo. Paulo, nós sabemos, viveu no 1º século, né? Então, Paulo diz: nós, cristãos, somos remadores. Remadores que remamos em condições adversas. Que figura que Paulo utilizou para se referir ao servo e à serva de Deus. Nós somos pessoas que atuam muitas vezes em condições adversas, mas não deixamos de remar, porque o nosso propósito é agradar a Deus. Essa era uma visão bem diferente daquela promovida por aqueles que dividiam a igreja e consideravam
os servos de Deus como celebridades, né? Uma outra visão que é colocada aqui no texto é a visão do servo de Deus como despenseiro dos mistérios de Deus. Veja aí. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Despenseiros. A palavra grega aqui para despenseiro significa alguém que cuida da casa, alguém que gerencia a casa. A palavra que foi traduzida para despenseiro na língua original do Novo Testamento, que é o grego. A ideia é de alguém que cuida da casa, como um gerente, como um superintendente. Quem é? Nós conhecemos alguém que cuide. No nosso contexto é difícil a gente encontrar, né? Mas no contexto de pessoas muito ricas, sempre há uma pessoa que gerencia, que superintende os negócios da casa. Essa pessoa, ela é chamada de mordomo. Mordomo, no caso de uma mulher, governanta, né? Então, nós sabemos, mais ou menos, pelo menos eu fui pesquisar, né? Na verdade, se eu soubesse, eu não teria ido pesquisar. Mas o mordomo, ele é responsável por várias coisas dentro da casa. Eu separei algumas, né? Ele coordena a equipe de funcionários, orientando acerca das atividades ligadas à rotina da casa. Ele compra suprimentos para a casa. Ele providencia a manutenção de todos os utensílios do lar. Ele recepciona os convidados do dono da casa. Ele organiza os eventos promovidos pela família. Esse é o mordomo, é a governanta, né? E o que é importante é que a casa não é dele, mas ele faz tudo e cuida da casa. Paulo transmite, ao identificar, né, o servo de Deus como mordomo, ele transmite justamente uma ideia, que aquilo que ele faz, ele não faz para si. Nós somos mordomos. Aquilo que nós fazemos, nós não fazemos para nós mesmos. Nós fazemos para Deus. E nós fazemos as coisas para Deus conforme aquilo que Deus confiou a nós. Aquilo que Deus nos deu. Nós utilizamos aquilo que Ele nos dá para servi-lo e não para nos servir. Claro que nós nos servimos das coisas também, obviamente, mas o nosso coração não pode estar nas coisas que Deus nos dá, nas capacidades que Deus nos dá, e nós nos sentimos melhores do que os outros, nos bens que Deus nos dá, e nós nos sentimos superiores aos outros. Nós somos mordomos, a casa não é nossa. Até o nosso próprio tabernáculo, né, que é o nosso corpo, Paulo usa essa imagem lá em 1 Coríntios 5, um dia vai perecer. Na visita de sexta-feira nós estávamos conversando sobre isso, né? Quando nós morrermos, nós seremos separados de nós mesmos, o nosso corpo voltará ao pó. Se você voltar no caixão de uma pessoa, depois de alguns anos, você vai lá encontrar pó. Nós vamos voltar ao pó. Até o nosso tabernáculo, nosso terreno, nós somos mordomos dele. Nós devemos utilizá-lo para agradar a Deus. Ah, se as pessoas pensassem assim, né? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu quero utilizar não para simplesmente me agradar, mas para agradar a Deus. Nós somos mordomos. É a visão bíblica que Paulo transmite de quem é o servo de Deus, quem é a serva de Deus. Mas o texto diz que nós somos mordomos ou despenseiros, né? A palavra despenseiro que foi traduzida, a palavra a ideia dessa mordomia que foi traduzida pela palavra despenseiros dos mistérios de Deus. Ah, mas é o que o texto está dizendo aí, né? Despenseiro dos mistérios de Deus. Ah, então quer dizer que Deus possui segredos que Ele confiou a pessoas especiais, são mistérios de Deus. Não, nada disso. Os mistérios de Deus, eu podia aqui mostrar vários textos bíblicos, mas mistérios de Deus, guarde aí, pode até escrever na sua Bíblia. Os mistérios de Deus são o
Evangelho de Jesus Cristo. Esses são os mistérios de Deus. O Evangelho. Por que o Evangelho de Jesus Cristo é chamado aqui de mistérios de Deus? Porque a vinda do Messias, ela foi proclamada lá no Antigo Testamento. De que maneira? Através de tipos que apontavam para Jesus Cristo, de figuras que apontavam para Jesus Cristo, sombras da realidade que se confirmou quando Jesus veio. É nesse sentido que são chamados de mistérios. Aquilo que foi anunciado de uma forma simbólica se consumou com a chegada do Messias. Por isso, mistério de Deus, aqui em Paulo, é o Evangelho de Jesus Cristo, que veio para cumprir tudo aquilo que foi profetizado lá no Antigo Testamento, né? Então, mordomo ou despenseiro dos mistérios de Deus. Essa figura remete à ideia de que o servo de Deus é alguém que utiliza tudo o que Deus lhe deu, tudo o que Deus fez dele, para, de alguma maneira, pregar o Evangelho. Nós somos chamados para viver o Evangelho de Cristo no nosso dia a dia. E, tendo oportunidade de falar para as pessoas, falar desse Evangelho para as pessoas. Então, despenseiro dos mistérios de Deus é o pregador do Evangelho. É isso que nós somos nesse mundo. Nós somos chamados para sermos identificados com o Evangelho de Cristo, através daquilo que nós fazemos e falamos. Ao invés de promoverem a divisão da igreja, formando facções dentro dela, os perturbadores da igreja deveriam se comprometer com o Evangelho de Jesus. Porque é isso que nós somos como servos de Deus, despenseiros dos mistérios de Deus, pregadores, mordomos do Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo ensina, por fim, que o que se requer do servo de Deus, da serva de Deus, é que seja encontrada fiel. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Em outras palavras, Deus não requer que nós tenhamos uma carreira de sucesso. Se você tem, glória a Deus por isso. Mas não é isso que Ele requer de nós. Deus não requer que nós ganhemos muito dinheiro. Se você tem ganhado, louvado seja Deus por isso. Mas não é isso que Ele requer de cada um de nós, que nós tenhamos prestígio social, sejamos fortes e saudáveis. Não, não é isso. O que Deus requer de nós é que nós sejamos fiéis. Fiéis no relacionamento com Ele, fiéis no relacionamento com as pessoas. Para entendermos bem o conceito de fidelidade, vamos trabalhá-lo à luz da ideia oposta, da infidelidade. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa na Bíblia que foi infiel. O texto da palavra de Deus lá vocês não precisam abrir, eu só vou contar para vocês. Está lá em 1 Crônicas 10, 13, fala de Saul. E fala de Saul como sendo um homem infiel. Ele diz assim, olha, assim morreu Saul por causa da sua infidelidade. Por que ele foi infiel? Por causa da palavra do Senhor que ele não guardara. Ele não guardou a palavra de Deus. E também porque interrogara e consultara uma necromante. Por que Saul foi considerado infiel? Porque no momento da dificuldade, ele não buscou a palavra de Deus. Ele não guardou a palavra de Deus. No momento de dificuldade, ao invés de consultar a palavra de Deus, consultar o Senhor, ele foi consultar quem? Quem adivinha, adivinhadora através de pessoas mortas, uma necromante. O infiel
no momento difícil, ele abandona. No momento difícil, ele se afasta. E o fiel? Agora ficou mais claro. No momento difícil, nós buscamos aquele que nós sabemos de quem vem o socorro para as nossas vidas. Quando nós estamos num momento de dificuldade, seja na área de saúde, seja na área financeira, claro que nós vamos buscar os meios humanos, terrenos para resolver a situação, mas antes de qualquer coisa, o que o fiel faz? Ele vai buscar o Senhor. Senhor, me ajuda, me orienta, me dá sabedoria, o que eu devo fazer? Nessa circunstância adversa, nessa circunstância difícil. O fiel, ele não se afasta. Uma característica do infiel é que quando surge o problema, ele só quer ficar na boa. Quando tem alegria, quando tem bênção, quando tem regozijo, prosperidade, ele está lá. Mas quando vem a dificuldade, aí ele se afasta. É também chamado de apóstata, aquele que abandona a fé. Demonstra que na realidade nunca foi da fé. Porque quem conhece essa fé, como é que vai abandoná-la? Eu vou abandonar as verdades de Deus para seguir o quê? Tem algo melhor? Me apresente, por favor. Mas eu estou com 58 anos e ninguém me apresentou. Acho que não vai apresentar. Então o fiel, ele permanece. Senhor, eu não entendo. Senhor, estou sofrendo. Senhor, estou triste. Mas ele está firmado na fé. Agora na liturgia nós estamos cantando um cântico, né? Dentro dessa linha. Perto quero estar, junto aos teus pés. Prazer maior não há que me render e te adorar. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Esse é o fiel. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Esse é o fiel. Há vários cânticos, há vários hinos que apontam para essa realidade de que o que se requer de nós não é que nós sejamos bam, sejamos top do plus, do clímax, nada disso. O que se requer de nós, o que Deus requer de nós, que sejamos fiéis. Não abandonemos no momento da dificuldade, porque quando nós não abandonamos, quando superarmos a dificuldade, nós encontraremos a vitória de Cristo na nossa vida, e mais do que isso, teremos experimentado coisas tremendas, experiência com Deus que nos faz crescer em perseverança e nos faz crescer em esperança. Então, o que nós aprendemos nesta manhã? O servo de Deus não é uma celebridade a ser seguida, alguém a ser exaltado. Tudo o que faça, tudo o que tem, nós que somos servos, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, nós recebemos do Senhor. É Ele quem dá o crescimento mediante o bom uso das coisas que Ele próprio nos dá. Um outro aprendizado, né, que o servo de Deus, ele é um mordomo. Nós somos mordomos de Deus aqui nesta vida. E nós somos mordomos dos mistérios de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós devemos ser gratos a Deus, né? Nós não podemos ser injustos e ingratos, usando o que Deus nos dá e desconsiderando o que veio dele. Imagine se você tivesse um filho que, após conquistar todos os seus objetivos, ele dissesse que o seu sucesso foi alcançado pelos seus méritos, desconsiderando todo o suporte paterno que foi dado. Há filhos que desconsideram muitas vezes o suporte paterno, materno. Eu gosto muito quando eu começo a ler aquelas monografias, dissertações de mestrado ou uma tese de doutorado, sempre começa com os agradecimentos.
E aparece lá, agradeço a Deus, a pessoa coloca, que me deu condições de realizar. Agradeço o meu pai e minha mãe, agradeço a minha mulher, agradeço os meus filhos. Quanto tempo essa pessoa ficou dedicada àquele trabalho e não esteve presente naqueles momentos familiares? Ele reconhece isso. Ele só conseguiu chegar à conclusão porque houve alguém sobrenatural, Deus, que lhe deu condições, e alguém da esfera familiar, da esfera de amizade dele, que também deu condições, né? Devemos ser gratos a Deus por tudo que nós temos e recebemos e usarmos isso para agradá-lo, de modo a promover o crescimento do Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos remadores e remadoras, e remamos muitas vezes em condições adversas. Então não se afaste de Deus quando chegar a angústia. Nós somos chamados a continuar remando. Não esqueçamos que a angústia alcançou também o Filho de Deus. Se a angústia alcançou o Filho de Deus, lá na cruz, Jesus experimentou a separação do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Se a angústia alcançou o Filho de Deus, por que não nos alcançaria? Sejamos fiéis, não nos afastando de Deus na dor. Se continuarmos confiando nele, ele nos dará vitória no tempo correto, do modo certo. Eu gostaria de encerrar lembrando justamente o texto que o pastor enfatizou do profeta Isaías 53, porque Jesus é o nosso exemplo de servo fiel. Jesus remou em condições adversas. O texto diz aqui, né, que nós lemos, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, mas não desistiu, foi até o fim, até a morte, e morte de cruz. Ele foi oprimido, humilhado. Diz o texto que ao Senhor agradou moê-lo, mas ele não deixou de cumprir o seu ministério, de ser fiel até o fim. E diz o texto, para finalizar, que ele será compensado. Por isso, Deus disse: eu lhe darei muitos como a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo, porque foi fiel. Que Deus nos abençoe, aplique a sua palavra em nosso coração e nos ajude a dar importância para as coisas que Ele dá importância. Sejamos menos carnais, seguindo os homens, mais espirituais, seguindo a vontade de Deus. Sejamos mais maduros espiritualmente, né? Que nos alimentemos de algo mais consistente. Não precisemos sempre tomar leitinho, né? Que é próprio da imaturidade das crianças em Cristo. Que Deus nos ajude. Amém.